Beleza, vamos pro último de hoje, exercício 69 da UEM. E esse daqui é massa, esse daqui é nice, 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 nice mesmo. Um vaso cai de uma sacada de 20 a 20 metros de altura sobre a calçada, e na direção da queda do vaso encontra-se parado um homem de 2 metros de altura. Uma pessoa distante de 34 metros, que está observando tudo, grita para que o homem saia do lugar após 1,5 segundos, desde o exato instante que o vaso começa a cair. Ao ouvir o alerta, um homem leva 0,0 segundos para reagir e sai do lugar. Nessa situação, considerando a velocidade do som do ar, tal, total, a alternativa correta e o ZG igual a 10. Então, olha só. Esse exercício eu fiz ele antes. Normalmente eu vou fazendo com vocês, mas dessa vez eu fiz ele antes porque ele é longo, tá? Ele é o exercício aí mais longuinho. E é bom que eu consigo explicar detalhezinho por detalhezinho para vocês, né? Então, olha só. Aqui eu tenho um exercício. O que está acontecendo? Eu tenho aqui um vaso, né? Não é, o vaso do professor, tá bom? Muito bonito. Olha esse desenho maravilhoso. E ele está caindo. Mas ele está caindo, a gente sabe que a princípio ele foi solto. Se ele foi solto, a velocidade inicial dele, né, no eixo Y, já vou como falar isso, é zero, mas a velocidade inicial dele é zero. Então eu peguei ele e soltei. Então ele começou do zero, né? Começou do repouso. Só que ele teve uma gravidade que acelerou ele. Se ela acelerou, a gente sabe que esse cara está sobre um MRUV, tá? Então, tudo vou considerar em relação ao solo. Então o que acontece é o seguinte, ele caiu e tá indo em direção à cabeça do cara. A gente não sabe se bateu ou não, mas a gente sabe que tá indo em direção, né? Então o cara tem 2 metros, né? E a distância que ele levou para vir daqui até aqui foi de 18 metros. Então basicamente eu percorri 18 metros para acertar a cabeça do cara, né? Lembra, gente, que eu não tô considerando, eu não, esse vaso não vai bater no chão. Ele vai em direção à cabeça do cara, então tem que levar toda essa em consideração aí, tá? Mas do chão até o vaso eu tenho 20 metros. Olha só, beleza. Então, uma vez que eu entendi mais ou menos esse problema, eu tenho outro problema que foi o seguinte. Então, esse vaso, ele tá caindo, um cara viu e ele deu um gritão. Ah! Sai daí! Né? Então, esse gritão, ele levou um certo tempo para chegar no cara também. Só que como que esse gritão ele percorreu? A gente sabe que ele é um som. Se ele é um som, então ele tem velocidade, só que toda velocidade sonora é uma velocidade o quê? Constante. Então aqui eu tenho MRU. Então enquanto aqui eu tenho um MRUV do vaso caindo, porque eu tenho uma gravidade acelerando, aqui eu tenho uma velocidade que é constante. Então eu vou ter um problema que envolve MRU e MRV ao mesmo tempo, tá? Alguns dados aqui que eu separei. Então, por exemplo, qual que é a posição inicial do cara, aliás, qual que é a posição inicial do vaso em relação ao chão? Bom, em relação ao chão é 20 metros. Qual que é a posição final do vaso, tá, em relação ao chão? É 2 metros. Então perceba que eu estou começando aqui e estou indo parar aqui, tá? Mas tudo isso em relação ao chão. O meu referencial está aqui no chãozinho, beleza? Tá tudo aqui, ó. Se a gente for pegar que o meu referencial é esse cara aqui, olha que bacana, né? O referencial no meu eixo X, né? Aqui eu estou falando do eixo Y, agora falando do eixo X. Então minha posição inicial é zero e minha posição final é 34 metros, beleza? Então o meu som teve que andar, se propagar por 34 metros para chegar no cara lá. Então olha só, se a gente for, qual que é o nome? Separar em equações. Eu sei que aqui eu tenho posição final, né, no MRUV, né, minha primeira parte, meu vasinho. Eu tenho posição final, tenho posição inicial, ok, né? Tenho velocidade inicial, eu soltei, então ela é zero, né? E tem uma aceleração aqui que a gente sabe que vai ser a aceleração da gravidade, né? Então perceba que a equação que eu mais tenho facilidade para usar é o sorvetão. Por quê? Porque eu tenho tudo. Eu tenho posição final, inicial, velocidade inicial e gravidade, né? Consequentemente, consigo descobrir o quê? Um tempo, né? O tempo que esse cara leva para chegar até a cabeça do carinha ali. Então, olha só, a gente está falando no eixo Y, então ds e S0 transforma em Y e Y0. Qual que é a minha posição final no eixo Y? É 2. Qual que é a minha posição inicial no eixo Y? É 20. Né? Volta aqui, dá uma olhada aqui em qualquer coisa. Qual que é a minha velocidade inicial no eixo Y? É zero, né? Zero vezes qualquer coisa, eu tenho zero aqui. E, gente, qual que é a aceleração que eu tenho? A gravidade. Gravidade é 10. 10 por 2, eu tenho 5. Só cuidado, minha gravidade está apontando para baixo, logo ela é negativa, por isso que aparece esse sinalzinho de menos aqui. Então, qual que fica a minha expressão?
passo 20 para o outro lado. 2 menos 20 é menos 18. Menos 18 vai ser igual a menos 5 vezes t ao quadrado. Lembra que o zero não faz diferença nenhuma, né? Então, menos 18 que está desse lado igual a menos 5t ao quadrado. Gente, menos com menos eu posso deixar mais e eu posso passar o 5 dividindo. Então, meu tempo vai ser igual a... Deixa eu só fazer um passo a mais aqui, né? Passei para o outro lado, vou ter 18 por 5, né? Mas isso daqui é tempo ao quadrado. Eu quero passar para o outro lado com uma raiz. Então, meu tempo vai ser igual a raiz de 18 por 5. 18 por 5 é 3,6. E raiz de 3,6 é aproximadamente 1,9 segundos, tá? Professor, como eu posso saber disso? Meu, é no chutômetro mesmo, tá? Então, tipo, eu testei aqui 1,8, 1,85, 1,9. E eu vi que 1,9 deu 3,61. Então, ele passa bem próximo, né? Então, a gente pode dizer que aproximadamente é 1,9, tá? Descobri esse tempo. Aí você chega para mim e fala, professor, mas esse tempo vai servir para quê? Esse tempo foi o tempo que o vaso levou para chegar daqui até aqui. Aqui é onde que ele colidiu com a cabeça. Então, esse tempo de 1,9 foi o tempo que ele levou para chegar, sair do ponto inicial e bater na cabeça do cara, né? Isso se o cara tivesse ficado parado, né? Só que o que acontece é o seguinte, a gente precisa saber se bateu ou não. Como que a gente vai saber? A gente tem que olhar para um tempo de deslocamento. O que é o tempo de deslocamento? É o tempo que o cara conseguiu se mover, né? Como que a gente vai fazer isso? Bom, pega o tempo que o vaso levou para cair lá de cima até a cabeça do cara, ou que levaria, né, até a cabeça do cara, e a gente vai analisar algumas outras coisas. Por exemplo, o cara que estava longe, ele teve uma reação, um tempo que ele levou para reagir, e a resposta é sim, né? O enunciado me diz isso. O, a onda, ela leva um certo tempo para chegar no cara, e a resposta é sim, a onda também tem que se deslocar. E o cara cujo o vaso vai cair na cabeça também teve uma reação? Também teve e o enunciado me deu. Olha lá, né? Olha que bacana. O homem, uma pessoa distante que estava observando tudo, grita para que o homem sair do lugar após 1,5 segundos. Então ela teve uma certa reação. E a reação dela foi de 1,5 segundos. Tá? Desde o exato instante que o vaso começa a cair. Ao ouvir o alerta, o homem leva 0,0 segundos para reagir. Então perceba que o cara que estava distante teve que reagir, gritou, o som teve que chegar no cara, e aí o cara teve que ter uma reação, que foi de 0,05 segundos. O problema é, eu tenho esse cara, que é o tempo que o vaso levaria para cair na cabeça do cara, eu tenho o tempo de reação do cara que estava longe, eu tenho o tempo de reação do cara que estava perto, mas eu não tenho o quê? O tempo que o som levou para chegar no cara, né? Então dei um grito, quanto tempo que levou para o grito chegar no cara? Mas tem como descobrir. Olha que bacana, eu tenho distância, que é 34 metros, e eu sei que está sobre um MRU. Eu posso usar aqui ΔX, lembra que isso daqui está andando no eixo X, vai ser igual a velocidade em X vezes o tempo da velocidade do som, né? Que é justamente o tempo que ela levou para chegar lá. Quanto que é meu ΔX? 34 metros, né? E qual que é a velocidade que o som se propaga no ar? O exercício me dá 340 metros por segundo. Logo, 34 é igual a 340 vezes tempo que a velocidade do som levou para chegar no cara. Se você passar isso daqui dividindo, então você vai ter TVS igual a 34 por 340. Opa! 34 por 340. 34 por 340, se você fizer essa conta, você vai chegar em torno aí de 0,1 segundos. Beleza? Então, olha que bacana, você descobriu esse cara aqui, né? Então, o que que você tem? O tempo de deslocamento é 1,9, que é o tempo que o vaso leva para cair até chegar na cabeça do cara, menos 1,5, que foi a reação do cara que estava longe, menos 0,1, que foi o tempo que o grito chegou no ouvido do cara que vai levar a vazada, menos 0,05, que foi o tempo que esse cara que vai levar o vaso na cabeça teve para reagir. E olha que bacana, sobrou tempo. Se eu fizer essa conta aqui, vai dar 1,9 menos 1,65 mais ou menos. Então, esse cara teve um tempo para se deslocar. E qual foi o tempo dele? 0,25 segundos, tá? Então, olha que bacana. Se você voltar no exercício, olha na letra A. O vaso colide com o homem antes mesmo dele ouvir o alerta. A gente viu que ele teve um tempo para se deslocar. Se ele teve um tempo para se deslocar, o vaso não colidiu. Tá? Ele conseguiu se deslocar e o vaso passou reto.
Ainda sobra 1,6 segundos para o vaso atingir a altura do homem quando esse sai do lugar, né? Não. Quanto que tempo que sobra para o cara sair do lugar? 0,25 segundos, tá? Pelo fato da pessoa ter esperado 1,5 segundos para emitir o alerta, o homem sai no exato momento do vaso colidir com a sua cabeça. No exato momento? Não, né? O exato do momento seria ele sair com 1,9 segundos, né? Ou o meu tempo de deslocamento ser zerado, né? Porque daí, se eu sair exatamente no momento que o meu, como é que é o nome que o vaso passou, o meu tempo de deslocamento é zero, né? Eu saí exatamente no mesmo momento. E a gente vê que não. A gente vê que é 0,25 segundos. Então, a gente vê que nem a A, nem a B, nem a C são. Então, ou é a D, ou é a E, tá? Então, ou é a D, ou todas estão incorretas, que nem a minha letra I me diz, né? Então, como que a gente vai fazer a letra D? Provar a letra D? Olha só. O vaso está a aproximadamente 6,4 metros do solo quando o homem sai do lugar. Bom, então a gente tem que olhar para o vaso, né? Então, qual que é a pergunta? Quanto tempo, ou qual foi a distância que o vaso adquiriu quando o homem começou a se deslocar? Essa é a pergunta. Então, faz um desenho, né? Deixa eu só abrir mais uma aqui e fazer um desenho. Que ali eu fiz as contas, mas acho que é interessante fazer mais um desenho, né? Então, olha só. Aqui, daqui até aqui é o chão, né? 20 metros. Aqui você tem o cara, 2 metros. Só que acontece o seguinte, o cara começou a se deslocar antes do vaso chegar a ele. E o que ele pergunta é o seguinte, qual que foi a distância em relação ao chão, né? Então, qual que foi essa distância aqui que o cara teve? Essa é a dúvida. Só que aí que tá. Perceba o seguinte, se eu fizer isso daqui, fizer consideração para descobrir o tanto que ele teve que andar aqui em cima, eu consigo descobrir quem? O tanto que sobrou aqui embaixo, porque meu referencial, a princípio, está saindo daqui. Então, olha que bacana, eu posso tentar descobrir esse cara aqui. Mas quem que é esse cara? Bom, esse cara, eu sei que é o tempo que ele teve que percorrer tudo isso daqui. Mas, gente, se o cara teve 0,25 segundos para se mover, significa que o vaso ele teve 0,25 segundos a menos em relação ao que ele tinha para chegar no cara. Então perceba bem comigo. Se ele leva 1,9 segundos para percorrer 18 metros, quantos segundos ele vai percorrer para levar menos que 18 metros? Um X aqui, vamos dizer. É mais ou menos essa pergunta. Então, o que eu posso fazer? Bom, eu sei o tempo que o cara começou a se deslocar. Então, eu posso fazer o seguinte: posso pegar 1,9, que é o tempo que o vaso andou 18 metros, menos quanto? 0,25. Que é exatamente o que eu faço aqui, ó. Então, o tempo de queda, ou o tempo que esse cara ficou em queda, é a mesma coisa que eu pegar o tempo que ele andou 18 metros e tirar o tempo de deslocamento. Ou seja, o tempo que ele permaneceu em queda é de 1,65. 1,9 menos 0,25 tem 1,65. Então, o cara, o meu vaso, a partir, como é que é o nome? O cara começou a se deslocar a partir de 1,65 segundos. Mas quanto que de distância que o vaso tinha percorrido nesse 1,65 segundos? É mais ou menos essa ideia, tá? Então o que eu faço agora? Volta lá na equação 1, né? Aquela equação de posição igual a 20, tal, 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 que era a equação que a gente definiu lá pro, qual é que é o nome? Pro MRUV, né? Pro vaso. Só que agora eu não quero chegar em 2 metros. Eu quero descobrir o quê? Eu quero descobrir justamente o quanto que eu vou chegar, né? Então eu quero justamente chegar nesse valor aqui. Bom, gente, qual que é a minha posição inicial? É 20 metros. Minha velocidade inicial é zero. O que que sobra? Menos 5 vezes o tempo que eu levei para me deslocar, né? O tempo que o vaso percorreu, né? Ao quadrado. A gente sabe que o tempo de queda do vaso foi de 1,65 metros até o momento que o cara começou a se deslocar. Se você fizer 1,65 ao quadrado e multiplicar por 5, você vai chegar em 13,6 metros. Logo, 20 menos 3,6, você tem justamente 6,4 metros. Ou seja, o cara começou a se deslocar quando o vaso estava aproximadamente 6,4 metros do solo, tá? Então a minha letra D, ela é verdadeiríssima, tá? Gente, esse exercício é bem mais difícil, tá? Na verdade, sim, ele não é muito difícil em conta, mas a física por trás dele é a mais complicada, tá?
Então é bem interessante que vocês tenham tentado fazer ele, porque se vocês conseguiram entender bem esse exercício, cara, qualquer exercício assim da física A tende a ser bem mais fácil. Beleza? Muito obrigado, beijo, beijo, beijo pra vocês.